Então, olha só, vamos voltar aqui, sequência de números reais. Então, o que é sequência? Sequência é uma função de números, sequência de números reais é uma função dos naturais nos reais. A notação é essa aqui, x1, x2, xn, ou então xn para n pertencente aos naturais, tá? Geralmente a gente escreve assim, xn, sem parênteses mesmo, tá? Mas essa é a notação certinha, tá? Sem erro, rigorosa. Limitada superiormente. O que é sequência limitada superiormente? Existe um C pertencente a R, tal que xn é menor ou igual que C. Limitada inferiormente. Existe um C pertencente a R, tal que xn é maior ou igual que C. Limitada, módulo de xn menor ou igual que k, para algum k maior que zero. Subsequência, aqui, ó. Subsequência, dada uma sequência xn, n pertencente aos naturais, a subsequência é essa restrição aqui, ó. Ele chamou de x' aqui no caso, mas a gente costuma escrever assim, né? Na verdade, é muito comum a gente escrever assim, ó, xnk, a subsequência. Xnk para k pertencente aos naturais. É como se ele estivesse pegando xn1, xn2, xn3. É esse n1, n2, n3 aqui desse conjunto n'. Tá certo? Então, o que é a subsequência? Eu formo um subconjunto infinito dos naturais, como se eu tivesse formado um Exemplo, números pares, números ímpares, múltiplos de 5, mas não precisa ter uma regra matemática para formar esse subconjunto infinito. Você pode pegar meio aleatório, tipo x1, x3, x4, x10, x25, 26, 27, x30, x100, x101, x227, você pode ir pegando assim também, tá? Você pode, a subsequência, ela precisa de um subconjunto infinito dos naturais. Esses mais bonitinhos, mais famosos, a gente usa mais, né? Pares, ímpares e tal, mas é porque eles são mais fáceis de usar, mas nada impede que você forme uma subsequência com subíndices meio aleatórios, tá certo? Contanto que sejam infinitos subíndices. Então, você forma esse subconjunto infinito n', repara que ele é crescente, né? Você vai pegando um depois do outro, numa ordem crescente. Então, 1, 3, 100, 20, 100, 125, não pode fazer 1, 3, 100, 25 e voltar, aí não pode, né? Pega um subconjunto infinito crescente de números naturais, e aí você faz a restrição. Você fala o seguinte, bom, tem uma x', e que são os mesmos termos da xn, mas com n restrito a esse subconjunto n' infinito. Aí você forma uma subsequência, xn1, xn2, xn3, vai embora, xnk para k pertencente a n, né? Se fosse os números pares, seria assim, x2, x4, x6, x8, e vai embora, tá certo? Bom, beleza. A notação xnk, k pertencente a n, que eu acho que é a mais utilizada, o cara escreve xnk, nem coloca esse k pertencente a n, coloca só xnk, e você já bate o olho e já vê que é uma subsequência. Essa notação mostra como uma subsequência pode ser considerada como uma sequência. Toda subsequência, não é porque é sub que é menos, tá? Tipo, subconjunto, ele é um conjunto, como qualquer outro. Subsequência é uma sequência, como qualquer outra. Né? Só que, claro, como ela está sendo chamada de subsequência, significa que ela veio de uma primeira sequência que tinha antes. Tá? Mostra como uma subsequência pode ser considerada como uma sequência, isto é, uma função cujo domínio é os naturais. Tá? Lembrei, aí o que ele fala aqui? Que o n' contido em n é infinito, sei somente se é ilimitado, isto é, para todo n0 pertencente aos naturais, existe nk pertencente a n' com nk maior que n0. Ele está querendo dizer o seguinte, os subíndices da subsequência nunca param. Eles vão crescendo para sempre. Eles não são todos da sequência, porque a sequência é todos naturais, né? x1, x2, x3, x4, vai embora. E os naturais não terminam nunca. Mas a subsequência também não termina nunca. Ele também vai sendo ilimitado os subíndices. A subsequência talvez não seja ilimitada. Talvez ela vai até um máximo e estabiliza. Mas os subíndices são ilimitados. Eles vão indo embora para sempre. Tá certo? Bom, beleza. Aí aqui, como eu falei, eu vou pular um pouco os exemplos dessa parte para ganhar tempo, né? Aqui vem uma questão interessante também, que a gente precisa relembrar para essa aula. O que é o limite de uma sequência? Que também pode ser da subsequência também, tá? Mas aqui ele vai falar no caso geral de uma sequência, qualquer, seja subsequência ou não. O limite, o número A é limite de uma sequência, que, na minha opinião, é o conceito mais importante da análise. Esse que eu vou falar agora para vocês, tá? Pelo menos da análise real 1, essa matéria aqui que nós estamos fazendo, tá? Qual que é o limite de uma sequência?
xn, ele é um número... a gente vai dizer que o número azinho é o limite de uma sequência quando para todo epsilon maior que zero, existe um n0, tal que n maior que n0 implica que o módulo de xn menos a é menor que epsilon. Essa ideia é fundamental, tá certo? O que significa dizer, agora há pouco eu falei, né, quando eu estava falando da sequência limitada, módulo de xn menor ou igual que k, significa que xn está entre menos k e k. Xn está entre menos k e k. Menos k menor ou igual que xn, menor ou igual que k. Então vamos adaptar essa ideia aqui. Módulo de xn menos a menor que epsilon significa que xn está entre... xn menos a está entre menos epsilon e epsilon. Vou escrever aqui, ó. Xn menos a está entre menos epsilon e epsilon. Vou tentar mostrar aqui na webcam, não sei se o pessoal vai ver. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu faço questão de mostrar, tá certo? Olha lá. Eu escrevi aqui, acho que não está dando para ver nada, mas eu estou mostrando, tá? O xn menos a está entre menos epsilon e epsilon. Se você somar a, vai ficar assim. A, escreve aí no papel. A menos epsilon menor que xn menor que a mais epsilon. Quer dizer, no fundo, o limite, você falar que o limite de uma sequência é azinho, você está falando, olha, para n maior que n0, o xn fica balizado, fica limitado entre a menos epsilon e a mais epsilon. Fica dentro desse intervalo aberto. O intervalo aberto a menos epsilon até a mais epsilon. Para n maior que n0, a xn fica ali dentro. Tá? Se você diminuir ainda mais o epsilon, você tinha pego um epsilon 1, agora, aí você divide ele por 10, 0,1. Talvez você tenha que pegar um N0 maior ainda. Pega um novo N0. Mas lá para frente daquele outro N0, lá para frente, para N maior que N0, a Xn vai estar entre A menos epsilon e A mais epsilon. Epsilon 0,1. Vou diminuir mais ainda, 0,01. Joga o N0 mais para frente. Tá certo? Então, o que acontece? Quer dizer, no fundo, você diminuindo os épsilons, você está fechando o cerco em torno do A. Quem está no meio desses intervalos A menos epsilon, A mais epsilon, é justamente o A. Então, no fundo, a ideia de limite está dizendo o seguinte, olha, dizer que o A é o limite significa que eu posso pegar um intervalo tão pequeno quanto eu queira em volta do A. Que eu sempre vou achar um certo natural N0, que para frente dele, para N maior que N0, a Xn vai estar toda dentro desse intervalo. Por exemplo, vamos supor que você descubra que o N0 é 100. Então, x101, x102, x103, todos os xn com n maior que 100, vai estar tudo dentro daquele intervalinho, a menos epsilon mais epsilon. É claro que esse n0 depende do epsilon. Se eu pegar um epsilon muito frouxo, às vezes todos os termos da sequência já estão aqui dentro. Mas se eu pegar um epsilon muito pequeno, às vezes tem termo da sequência que está para fora do intervalo. Por isso que tem a ideia do n0 e do n maior que n0. Aí eu acho o N0. Aí depende da sequência, né? A sequência às vezes tem uma fórmula, você tem que fazer uma conta. Apesar de que são meio raros, não é que não tem, mas são meio raros os exercícios que eles ficam pedindo para fazer conta, para achar o N0 em termos do epsilon. Geralmente o pessoal não perde muito tempo com essas contas e vai trabalhando só as ideias, tá? Mas é importante entender essa ideia do limite. Quer dizer, limite não significa que ele vai encostar no A, que a sequência vai atingir o A. Limite significa que a sequência vai estar tão perto quanto você queira do A. Se você falar que o limite da Xn é A, significa que ela vai chegar tão perto do A quanto você queira. E o que significa essa frase chegar tão... Essa frase está em língua portuguesa. Chegar tão perto quanto queira. Essa frase significa que, dado um epsilon maior que zero, existe um n0, tal que para n maior que n0, a sequência está inteira dentro do intervalo aberto A menos epsilon, A mais epsilon. É isso que significa estar tão perto quanto queira, tá certo? Bom, vamos voltar aqui para o livro. Então, aqui o que acontece é o seguinte, beleza, então disse que o número real A é limite da sequência Xn, quando para todo epsilon maior que zero, dado arbitrariamente, ele é dado e fica fixo, né? Aí você acha um n0 para aquele epsilon. Aí se o cara mudar o epsilon, que nem eu falei, pega o 0,1 e muda para 0,01. Aí você tem que achar um outro n0. Mas sempre que é dado um epsilon maior que zero, arbitrariamente, você pode obter um n0 pertinente aos naturais, tal que todos os xn com n maior que n0 cumprem a condição módulo de xn menos a menor que epsilon.
Se isso realmente acontecer, então a gente vai dizer que o limite da xn é A, tá certo? Ele até comenta aqui, ó, essa importante definição significa que para valores muito grandes de n, os termos xn tornam-se e se mantêm tão próximos de A quanto se deseja. É aquilo que eu falei. Dizer que o limite de xn é A significa que xn chega tão próximo de A quanto você queira. Não necessariamente ela vai ficar igual a A em algum momento. Talvez fique, talvez não fique, mas ela vai chegar tão perto do A quanto você queira. Quer dizer, o epsilon pode ser tão pequeno quanto você queira, já que ele é maior que zero, né? Ele não pode ser zero, mas ele pode ser 0,0000. Bom, então beleza. Aí ele escreveu aqui simbolicamente, ele introduz esse símbolo, né, dizendo que é um símbolo de definição. Esse símbolo significa que o que vem depois é a definição do que vem antes. Então ele está definindo aqui, A é o limite de xn. O que isso significa? Ou também limite de xn igual a A. Você pode escrever, aqui ele escreveu lá antes, mas você pode escrever o limite de xn antes também. Limite de xn igual a A. Isso significa que para todo epsilon maior que zero dado, existe um n0 pertencente aos naturais. O n0 não é para todos os épsilons, é para um determinado epsilon dado. Existe um n0, tal que, pertencente aos naturais, tal que n maior que n0 implica que módulo de xn menos a é menor do que epsilon. Traduzindo, a xn vai estar entre a, aqui embaixo, ó, a xn está entre a menos epsilon e a mais epsilon, tá? Convém lembrar, importantíssimo isso aqui, ó, convém lembrar que módulo de xn menos a menor que epsilon é o mesmo que você falar que a xn menos a está entre menos epsilon e epsilon. Que é a mesma coisa que falar, que eu não precisava nem ter escrito no meu livro, é a mesma coisa que falar que xn está entre a menos epsilon e a mais epsilon. Que é a mesma coisa que dizer que a xn pertence ao intervalo a menos epsilon, a mais epsilon, tá certo? Então, é isso aí que significa, tá certo? Dizer que o limite de xn é igual a A. Limite xn igual a A significa afirmar que qualquer intervalo aberto de centro em A contém todos os termos da xn a partir de um certo n0, né? Salvo para um número finito de índices, a saber, aqueles índices que vão desde o 1 até chegar no n0. Esses podem estar para fora do intervalo a menos epsilon, a mais epsilon, tá? Para frente do n0 vai estar todo mundo dentro daquele intervalo. O n0 é escolhido em função do epsilon, aquilo que eu falei várias vezes. Dado um epsilon, você acha um n0. Tá? Bom, aí aqui ele comenta, né, que quando uma sequência possui limite, é comum, muito comum, né, e correto a gente falar que é uma sequência convergente. Caso contrário, ela se chama divergente, tá? Aí vem uma série de teoreminhas aqui que a gente pode... esse aqui, por exemplo, eu acho que eu fiz até um vídeo sobre ele, né? Falando para vocês, a unicidade do limite, eu fiz até um vídeo. Uma sequência não pode convergir para dois limites distintos. Esse aqui é importantíssimo. Eu não vou... Eu estou até com as minhas anotações aqui que eu tinha feito para fazer o vídeo. Ó. Eu peguei um epsilon igual a b menos a sobre 2, né? Ou menor, pegue um epsilon que seja maior que zero, mas seja menor que b menos a sobre 2. E aí você chega no absurdo, que a xn é menor do que xn. Absurdo, né? Então, quer dizer, esse b menos a sobre 2, o que é o b e o a? É a hipótese que eu fiz de que a sequência estaria convergindo para dois limites diferentes. Imagina que a mesma sequência converge para A e converge para B. O que vai acontecer? Você pegaria um epsilon que é menor que B menos A sobre 2. Aí eu peguei aqui, imagina, eu não falei especificamente quanto é, qualquer epsilon menor do que B menos A sobre 2 já vai dar um absurdo. E eu tá lá o vídeo, assista aquele vídeo, é importante. É uma discussão sobre a demonstração desse teorema aqui, o teorema da unicidade do limite, tá? Então, beleza, já vou passar aqui para o próximo, porque esse aí já tem até o vídeo falando dele e tem a demonstração aí. Esse outro teorema, se limite de xn é igual a A, esse aqui é importantíssimo. Se limite de xn é igual a A, então toda subsequência de xn, subsequência, vai convergir para o mesmo limite. Então, esse teorema ele está dizendo o seguinte, olha, não tem como, vamos pegar as ideias antes de discutir a definição. Não tem como você ter uma sequência xn cujo limite seja A. Aliás, só uma coisa aqui, só um parênteses. Toda sequência é convergente? Toda sequência tem um limite? Não, claro que não. Quando a gente está falando assim, limite de xn igual a A toda hora, a gente não está com isso querendo dizer que toda sequência xn tem um limite xn, tem um limite A ou B ou C.
Não, de maneira nenhuma, eu nunca quis dizer isso. As sequências que são convergentes, que têm um limite, aí sim, limite de xn é igual a um certo número A. E aí vai valer aquela ideia de que, dado epsilon maior que zero, existe um n0 pertencente aos naturais, tal que n maior que n0 implica que módulo de xn menos A menor que epsilon. Mas tem sequências que não têm limite, tá? Eu posso te dar de cabeça aqui vários exemplos. Por exemplo, xn igual a n. Xn igual a n, a sequência dos números naturais. 2, x1 igual a 1, x2 igual a 2, x3 igual a 3, x4 igual a 4, e vai embora. Não tem limite, ela não está convergindo para nenhum número, tá? Essa, no caso, é uma sequência que não é convergente e também não é limitada. Ela é ilimitada, tá certo? Quer dizer, não é limitada superiormente, ela é limitada inferiormente pelo 1, x1 igual a 1, é o menor termo que ela tem, mas superiormente x2 é 2, x3 é 3, x4 é 4, ela não tem limite superior, tá? E, portanto, também não vai ser limitada. Agora, um exemplo de uma sequência que também não tem limite, não é convergente, porém é limitada. Você pode imaginar uma sequência assim, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Xn para n ímpar é 1. Então, x1 é 1, x3 é 1, x5 é 1 e vai embora. E xn para n par é menos 1. x2 é menos 1, x4 é menos 1, x6 é menos 1. Esse é um exemplo de muitos que você pode criar, de sequência que é limitada, ela está entre menos 1 e 1 o tempo inteiro, mas não é convergente, não converge para limite nenhum. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, xn igual a n não tem limite, é divergente, não é convergente. Xn igual a 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, divergente, também não tem limite. E você pode criar vários outros exemplos, tá certo? Vamos imaginar aqui uma sequência, xn igual a log de n, xn igual a seno de n. São exemplos de xn igual a n ao quadrado. Esses são todos exemplos de sequências que são sequências, porém não são convergentes. No caso de xn igual a log de n, xn igual a n quadrado, não é nem convergente nem limitada. No caso de xn igual a seno de n, apesar de não ser convergente, é limitada, está entre menos 1 e 1. Tá? Agora, tem também muitos exemplos de sequências convergentes. Xn igual a 1 sobre n, xn igual a 1 sobre n ao quadrado, xn igual a constante. Imagina uma sequência constante, xn igual a k. x1 igual a k, x2 igual a k, x3 igual a k, ela é constante. Então, é convergente, convergiu para k. Limite de xn igual a k. Tá certo? Então, xn igual a 1 menos 1 sobre n. Xn igual a 1 menos 1 sobre n, vai convergindo para 1, tá certo? Sem nunca atingir 1, uma sequência convergente, tá? Então, quando a gente fala em limite de sequência, assim, não é toda sequência que é convergente tem limite, né? Então, voltando aqui para o teorema. Se a sequência é convergente, o limite da xn é igual a A, então toda subsequência de xn converge para esse limite A. Então, é uma ideia interessante, né? Se a sequência for convergente, então ela tem um limite. Vamos dizer que o limite xn é A. Então, toda subsequência dela vai ter que convergir para esse mesmo limite. Então, é impossível você achar numa sequência convergente uma subsequência que convirja para um limite diferente do limite da sequência. Todas as subsequências vão para o mesmo limite. Vamos ver como é que ele demonstrou aqui. Ele pegou uma subsequência, né? Você lembra que eu falei? XNK, XN1, XN2, XNK, seja uma subsequência. Dado qualquer intervalo aberto I de centro em A, isso aqui o que é esse intervalo aberto I? É um intervalinho da forma A menos epsilon, A mais epsilon, intervalo de centro em A. Existe um N0 pertencente a N, tal que todos os termos da Xn, com N maior que N0, pertencem a esse intervalo. Claro, porque eu estou partindo da hipótese que a sequência é convergente, ela converge para A. Então, dado qualquer intervalo, qualquer epsilon maior que zero, para frente de um certo N0, todos os termos da Xn vão estar dentro desse intervalo. A gente acabou de discutir isso. Tá? Em particular, como os termos da subsequência vêm dos termos da sequência, eles são alguns termos da sequência, isso que é a subsequência, em particular, todos os termos xnk, onde o nk for maior que o n0, também vão estar nesse intervalo. Então, beleza, o limite da xnk tem que ser A. Beleza, tranquilinha a demonstração, fácil de entender, bem bacana, bem importante esse teorema. Agora, esse próximo aqui também é famosíssimo.
toda sequência convergente é limitada. Então, a gente estava falando, eu estava dando exemplo para vocês, de sequências limitadas, sequências convergentes, sequência que não é nenhuma das duas coisas, nem convergente nem limitada. Pareciam conceitos assim soltos. Agora aparece uma amarração entre esses conceitos, pelo menos uma primeira amarração, um primeiro link. O link é o seguinte: se é convergente, tem que ser limitada. Mas você observe que a volta não vale. E eu acabei de dar exemplo para vocês. Se é limitada a sequência, ela não necessariamente é convergente. Então, eu falei para vocês, por exemplo, aquela sequência que é 1 menos 1, 1 menos 1, ela é limitada, mas não é convergente. Não é convergente. Xn igual a seno de n. Ela é limitada, mas também não é convergente, tá certo? Agora, se for convergente, com certeza é limitada. Isso é teorema, tá certo? Então, seja o limite de xn igual a A. Ou seja, imagina que eu tenho uma sequência convergente. Então, vale aquela ladainha lá daquela definição. Dado epsilon maior que zero, existe n0 pertencente aos naturais, você tem que saber de cor, que nem eu estou falando aqui. Dado epsilon maior que zero, existe n0 pertencente aos naturais, tal que n maior que n0 implica que módulo de xn menos a é menor que epsilon. Definição de limite de sequência. Então, olha só, então, para qualquer epsilon, então tome epsilon igual a 1. Então, vai existir n0 pertencente aos naturais, tal que n maior que n0, implica que a xn está dentro do intervalo a menos epsilon, a mais epsilon. Tomei epsilon igual a 1, ficou a menos 1, a mais 1. Sejam B e C, seja B o menor e C o maior elemento desse conjunto, quer dizer, ele monta um conjunto. Quem que são esse conjunto? São os finitos termos da sequência, desde o x1 até o xn0, que isso aqui dá um tanto finito de termos, tá? Aí depende se é mais ou menos, depende do valor de n0. Tá? Se n0 for 3, são só 3 elementos, x1, x2, x3. Se n0 for 1000, são 1000 elementos. Mas, de qualquer forma, o que 3 e 1000 têm em comum? É uma quantidade finita, tanto 3 quanto 1000. Então, ele pega esse tanto finito de elementos e mais 2, o a menos 1 e o a mais 1. Então, você tem aqui um conjunto finito, tá certo? Evidentemente, em um conjunto finito, você tem sempre um menor elemento e um maior elemento. Não tem como não ter, num conjunto finito. Tá? O problema pode aparecer em conjuntos infinitos. Mas num conjunto finito, meia dúzia de elementos, certamente tem um menor e maior. Então, seja B o menor e C o maior elemento desse conjunto finito aqui. Olha só que interessante. Todos os termos da xn vão estar contidos no intervalo BC. Claro, por quê? Logo ela é limitada. Por que todos os termos da sequência vão estar contidos no intervalo BC? Porque ou eles são termos que estão de x1 até xn0, ou eles são os n0 primeiros termos da sequência. Se ele estiver para fora, para frente do xn0, ele está para dentro desse intervalo a-1, 1. Então ele está balizado ali por a-1 e 1, está preso ali dentro daquele intervalo. Então, se você pegar o menor desses caras, você está pegando o menor de todos os elementos da sequência. Ou alguma coisa ainda menor que ele. Se você pegar o maior desses caras aqui, também quer dizer, todos os elementos da sequência estão entre o menor cara desse conjunto e o maior cara desse conjunto. Aí ele formou um intervalo BC. Bom, então toda a sequência está dentro de BC, então ela é limitada. Tá certo? Então ela é limitada. Tem uma cota superior e uma cota inferior. É limitada superiormente por C, limitada inferiormente por B. Então é limitada. Tá certo? Muito interessante. Ó, vimos 2 teoremas aqui que são absolutamente importantíssimos. Se uma sequência converge para um limite A, então toda subsequência vai convergir para A também. Toda sequência convergente é limitada. E não vale a volta, eu dei contra-exemplo. Para provar que não vale a volta. Menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, limitada, mas não é convergente. Seno de n, tá certo? Então, e você pode criar outros exemplos também aqui, ó. Ele deu alguns exemplos interessantes aqui, ó. 2, 0, 2, 0, 2, 0. É uma sequência limitada, mas não é convergente, tá? 1, 2, 3, aquela dos naturais que eu tinha falado, xn igual a n. 1, 2, 3 reticências. Não converge porque não é limitada. É um raciocínio interessante. Se você, olha só que interessante, a partir desse teorema, toda sequência convergente é limitada. Convergente implica limitada. Qual que seria a contrapositiva? Não limitada implica não convergente. Então, você acabou ganhando um critério, ainda é um critériozinho, tal, não é uma, né, mas é uma,
digamos assim, que você vai poder conseguir usar sempre isso, mas é um critério que pode ser utilizado. Ah, eu quero mostrar que não é convergente. Se você conseguir mostrar que não é limitada, automaticamente você mostrou que não é convergente. Por quê? Porque convergente implica limitada, é a contrapositiva. Não limitada implica não convergente, tá certo? Bom, aqui no final, o xerox que eu tenho aqui cortou, né? Ele introduz o conceito de sequência monótona, tá certo? A sequência monótona é quando você tem xn menor ou igual que... Esse conceito é importantíssimo. Opa, alguém está falando aí, alguém vai falar alguma coisa. Vamos ver. Acho que é a Thaís. Thaís, você quer comentar alguma coisa? Thaís, tudo bem com você? Acho que a Thaís já desistiu, já foi embora. Aí, aqui, ó. Deixa eu ver. Tá, aqui, ó. Celso, tá. Tá bom, você pode dar zoom. Não, caiu a internet e eu voltei. Tá, então já que você voltou, Thaís, desliga o seu microfone, senão eu fico pensando que alguém quer falar alguma coisa, tá certo? Deixa eu perguntar geral para a turma, vocês estão acompanhando a minha explicação até aqui? Eu estou me fazendo entender até aqui, tá tudo bem? Aí, o pessoal está dizendo que sim, que está acompanhando, tá? Legal, eu vou só terminar de falar aqui esse conceito de... Olha lá, o pessoal está reagindo positivamente. O pessoal está reagindo positivamente. Lara, sim. Ó, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Que eu interrompi aqui no meio da frase. Só para terminar aqui, cadê aqui o conceito de... Aqui, monótono, né? Sequência monótona, xn, quando xn é menor ou igual que xn mais 1, ou então xn mais 1 menor ou igual que xn, tá? Que ele cortou aqui do papel, do scanner aqui, tá? Então, professor, o que significa dizer que uma sequência xn menor ou igual que xn mais 1? Significa que ela é monótona, sendo que o da frente, que é o xn mais 1, está sempre maior ou igual que o de trás, que é xn. Então, no caso da xn menor ou igual que xn mais 1, ela seria uma sequência monótona. Como é que a gente poderia dar um nome para isso aí? Monótona crescente ou monótona não decrescente? Monótona não decrescente, tá certo? Por quê? Porque é menor ou igual, né? Ela pode ficar, por exemplo, pode ficar valendo igual aqui. xn, x2 igual x3, igual x4, igual x5, aí o x6 cresce, aí o x7 é igual ao x6, x8 cresce, enfim, ela nunca decresce. Então, ela é não decrescente, ela pode ficar estabilizada ou subir. Essa aí seria a monótona não decrescente, que é quando o xn é menor ou igual que xn mais 1. Mas aí o scanner cortou aqui, você pode ter também o caso onde é o contrário, xn mais 1 menor ou igual que xn. Então, seria uma sequência monótona não crescente. Ela pode estabilizar ou ficar menor, tá? Professor, e se nunca estabilizar, ficar indo direto para baixo? Aí eu continuo podendo falar que ela é monótona não crescente? Pode. Mas aí você pode falar algo mais restritivo ainda. Ela é monótona, ela é decrescente. Você pode falar só decrescente, ela até fala isso aqui depois. Olha lá, decrescente, tá? Então, é o seguinte, sequência monótona, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, a sequência monótona, ela pode só crescer, ela pode só estabilizar, ela pode estabilizar e crescer, monótona não decrescente. A monótona não crescente, ela pode estabilizar, pode decrescer, pode só estabilizar, pode só decrescer, pode estabilizar, decrescer. Essa é a monótona não crescente, tá? O que sequência monótona nunca faz? Sequência monótona nunca oscila. Ela nunca vai e depois volta. Ela nunca volta e depois vai. É por isso que tem a ideia de monotonicidade, a ideia de sequência monótona. É para excluir fora, para excluir fora, é para excluir, para tirar fora, vamos dizer assim, né, pleonasmo, para eliminar o caso das oscilações. Porque quando uma sequência ela cresceu um pouco, depois ela decresce, depois cresce de novo, aí ela não é mais monótona, tá? É não monótona. Agora, quando a sequência, ela, como eu estava falando antes, ela só cresce, ou no máximo, na pior caso, ela estabiliza e depois cresce de novo, mas ela nunca volta para baixo, só vai indo para cima, estabilizando ou indo para cima. Nesse caso, ela é uma sequência monótona. E nesse caso de ir para cima, monótona não decrescente.
No caso de estabilizar e ou ir para baixo, aí monótona não crescente. Tudo isso em língua portuguesa. Como é que você fala isso em língua matemática? Você fala, ó, quando a sequência é monótona do tipo que xn é sempre menor ou igual que xn mais 1, aí ela é monótona não crescente. Não, perdão, monótona não decrescente. Quando ela é do caso de que xn mais 1 é menor ou igual que xn, o da frente vai ficando menor que o de trás, ou igual, aí significa que ela é monótona não crescente, tá certo? Não decrescente ou não crescente, respectivamente. Agora, se você não tiver o menor igual, tiver só menor, estritamente menor, xn menor que xn mais 1, ou xn maior que xn mais 1, aí você pode falar simplesmente sequência crescente, ou simplesmente sequência decrescente. Se xn mais 1 for maior que xn, ela é uma sequência crescente. Se xn for maior que xn mais 1, quer dizer, o xn mais 1 que vem depois é menor que o xn, aí ela é uma sequência decrescente, estritamente decrescente, ela nunca estabiliza e também nunca oscila. Né? Então você percebe que as crescentes e decrescentes também não oscilam. Então, crescente e decrescente também é monótona. Mas monótona não é necessariamente crescente e decrescente. Monótona, ela pode estabilizar. Então você fala assim, monótona não decrescente, indicando que ela está subindo. Monótona não crescente, indicando que ela está descendo, ou estável e descendo, ou só estável, tá certo? Mas de qualquer forma, as monótonas em geral, seja estrito, né, monótona crescente, monótona decrescente, ou não estrita, monótona não decrescente, monótona não crescente, o que elas nunca fazem é oscilar. Tá certo? Ah, e quando oscila, que nome que tem? Não, aí não é que tem um nome. Você simplesmente não pode dizer que ela é monótona, porque ela está oscilando. E basta ter ido e voltado uma vez só. Já não é monótona. Tá certo? Bom, beleza. Olha só o que ele fala aqui nessa. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui para o livro, né? Para ver se dá para a gente. Aqui, ó. Daqui a pouco vai chegar no Bolzano-Weierstrass. Olha só que interessante aqui, ó. Então, você tem monótona não decrescente, né? Que é aquela xn mais 1 maior ou igual que xn, e você tem monótona não crescente, né? Que é xn mais 1 menor ou igual que xn. Agora, mais precisamente, se a gente tiver sem o menor ou igual só o menor, aquilo que eu falei, xn menor que xn mais 1, então ela é crescente. Mas você pode colocar a palavra monótona também. Monótona crescente, não está errado falar assim. Mas geralmente, para enfatizar, a pessoa já fala direto crescente, ou estritamente crescente, às vezes enfatiza ainda mais, né? E xn maior que xn mais 1, você tem a sequência decrescente, tá certo? Ou estritamente decrescente. Ou monótona decrescente, também pode falar. Toda sequência monótona não decrescente é limitada inferiormente. Se é monótona não decrescente, ela não é limitada, não necessariamente é limitada superiormente, mas é limitada inferiormente, tá? E mesma coisa para a monótona não crescente. A monótona não crescente, com certeza, é limitada superiormente, tá certo? Bom, pelo primeiro termo. O primeiro termo acaba sendo uma cota delas, né? A fim de que ela seja limitada, que aí já inclui os dois casos, limitada superiormente e inferiormente, é suficiente que possua uma subsequência limitada. Tá certo? Olha só que interessante, né? Com efeito, se você tiver uma subsequência xn, n% n', de uma subsequência limitada de uma sequência monótona, digamos não decrescente, aquela que só estabiliza ou cresce, né? Mas digamos que nós temos uma sequência monótona não decrescente, e você descobre que ela tem uma subsequência xn, n% n', um xnk, que é uma subsequência limitada dela. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, como a subsequência é limitada, o xn' vai estar menor ou igual que C, tá certo? Olha lá, uma subsequência limitada da sequência monótona, digamos não decrescente, né? Então, olha só, xn' menor ou igual que C, para todo n' pertencente a n', porque ela é limitada por hipótese, então ela está limitada por esse C aqui, limitada superiormente. Então, dado qualquer n pertencente aos naturais, vai existir um n' para frente que o n, tá certo? Então, o que vai acontecer? A xn', o xn
vai estar menor ou igual que o xn', que é menor ou igual que C. Porque a sequência é monótona não decrescente, né? Então, sempre que eu tenho um n' para frente para o n, lembra da história do xn mais 1 maior ou igual que xn? Ele está aplicando aqui, o n mais 1 não está para frente do n. Então, se eu tenho um n', como se o n' fosse o n mais 1, o n' maior que o n, o xn' vai estar maior ou igual que o xn. Como o xn' já era menor ou igual que C, o xn, que está menor ou igual que o xn', vai ser menor ou igual que C também. Conclusão. A xn, a gente estava imaginando que ela era monótona não decrescente. Então, ela só estabiliza ou cresce. E ainda por cima, ela está sempre para baixo que um C. Então, ela vai começar a esmagar. Ela só estabiliza ou cresce, porque ela nunca passa de C. Então, ela vai esmagando. Convergiu. Tá certo? Convergiu. Não necessariamente para o C, mas para alguma coisa menor ou igual que C. Tá certo? Então, ou dito de outro modo, né? Aqui, ó. Cadê? O que ele diz aqui? A fim de que uma sequência limitada... Ah, bom, ele não garantiu aqui a convergência, né? Eu falei bobagem para vocês. Ela não necessariamente vai convergir, mas ela vai ficar limitada. Eu fui um pouco rápido demais. Ela fica limitada. Por quê? Então, deixa eu voltar aqui a explicação. Deixa eu só ver o que me atrapalhou aqui, que fez um barulhinho aqui. Eu acho que alguém entrou ou saiu, não sei. Tá, eu fiquei com o negócio do barulhinho na cabeça. O que acontece aqui é o seguinte. Vamos voltar à explicação aqui, que eu fui rápido demais. A fim de que a sequência... Beleza, deixa eu voltar no começo do parágrafo. Toda sequência monótona não decrescente, vamos pegar o caso da não decrescente, que é o que ele falou, que a mesma coisa vai valer para não crescente. Toda sequência monótona não decrescente é limitada inferiormente pelo seu primeiro termo. Até aí tudo bem. A sequência ou estabiliza ou cresce, então certamente o menor termo dela é o primeiro. Isso aí, beleza. A fim de que ela seja limitada... Então, essa sequência monótona não decrescente, ela certamente está limitada por baixo. Ela está limitada inferiormente. Mas será que ela vai estar limitada superiormente? Não necessariamente. A fim de que ela esteja limitada superiormente, e aí ela vai ficar limitada os dois, inferior e superior, e aí ela vai ser limitada. A fim de que ela seja limitada, e portanto seja limitada superiormente também, é suficiente que ela possua uma subsequência limitada. Com efeito, seja xn, n pertencente a n', uma subsequência limitada da sequência monótona não decrescente. Então, vamos lá. Como a subsequência é limitada, e é óbvio que ela vai ser limitada inferiormente, porque ela já é subsequência de uma monótona não decrescente. Mas se ele está falando que ela é limitada, então essa subsequência também é limitada superiormente. Então, xn' é menor ou igual que C para todo n', pertencente a n'. Ótimo. Só que, dado qualquer n pertencente aos naturais, vai existir um n' pertencente a n', tal que n' é maior que n, porque é aquela história de que os subíndices da subsequência não terminam nunca. Então, para qualquer número natural que você pegar, vai ter lá um subíndice da subsequência, um n', que vai estar maior que n. Como a sequência original é monótona não decrescente, você pegou um n' maior que n, a xn' fica maior ou igual que xn. Então, você junta as duas coisas aqui, ó. Xn' está menor ou igual que C, xn' está maior ou igual que xn. Juntei as duas. Resultado, o xn ficou menor ou igual que C. Xn era aquela sequência original, monótona não decrescente. Você acabou de descobrir que ela está sempre menor ou igual que C. Então, é aquilo que eu falei. Ela tá, só que não necessariamente converge, né? Ele não quis entrar aqui na questão da convergência, ele falou só do limitado, tá? Mas está certo também. Por quê? Porque a xn, como ela é monótona não decrescente, ela tem um limite inferior, que é o primeiro termo dela. O primeiro termo dela é uma cota inferior. Como você acabou de provar que ela está menor ou igual que C, opa, ela passou a ter uma cota superior. Essa sequência xn está inteira entre x1 e C. Então, ela está dentro de uma faixa. Então, ela está limitada. Tá certo? Está limitada. Não sei se está convergente, mas com certeza já deu para ver que está limitada. Tá legal? Bom, toda sequência monótona não decrescente vai estar limitada? Não. Você vê que essa demonstraçãozinha dele é para o caso da sequência monótona não decrescente que tem uma subsequência limitada. O que permitiu essa demonstração foi essa xn' que é limitada, tá? Então, não é toda sequência monótona não decrescente que vai ser limitada, tá? Mas se ela tiver uma subsequência limitada, então ela, sequência xn, também é limitada,
tá certo? Bom, o teorema seguinte, importantíssimo, né, dá uma condição suficiente para que uma sequência convirja. Ah, ainda não é o Bolzano-Weierstrass, é esse outro aqui, né, que é importantíssimo. Toda sequência monótona limitada é convergente, tá certo? Então, aquilo que eu falei ali não estava errado, eu só me precipitei um pouco, tá? Toda sequência monótona limitada é convergente, tá legal? É aquela ideia que eu falei de ir esmagando no valor que limitou ela, né? Não necessariamente no valor, mas em alguém menor igual que esse valor, ela vai esmagar. Se ela for monótona, não decrescente e limitada. Não tem jeito dela não convergir. Tá? O teorema seguinte dá uma condição suficiente para que uma sequência convirja. Foi tentando demonstrá-lo ao preparar suas aulas na metade do século XIX, que Richard Dedekind, ou Dedekind, não sei como é que pronuncia, percebeu a necessidade de uma conceituação precisa de número real. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês, onde eu vou entrar no trabalho desse Dedekind e no trabalho do Cantor também, porque os dois trabalharam mais ou menos paralelo, nessa época aí da segunda metade do século XIX, na Alemanha, e eles acabaram dando a definição precisa do que é um número real. E a técnica que esse Dedekind usou foi os chamados cortes de Dedekind. E o Cantor usou uma técnica mais pelo lado do capítulo 4, que a gente ainda vai chegar, que é o séries de números reais, tá certo? A ideia de convergência de séries, tá certo? Bom, tudo bem, mas deixa isso para lá. Teorema 4. Toda sequência monótona limitada é convergente. Então, já vimos o que é monótono. Não oscila. Pode ser monótona não decrescente, estabiliza, cresce. Pode ser monótona não crescente, estabiliza, decresce. Se for monótona, além desse fato dela ser monótona, for limitada, então é convergente. Vamos ver a demonstração. E olha que na sequência vem o Bolzano-Weierstrass. Grande momento. Tá? Então, limitada, convergente. Vamos lá. Toda sequência monótona limitada é convergente. Seja Xn uma sequência monótona, digamos, não decrescente. Então, ela estabiliza, cresce. Tá? Então, digamos que a Xn é uma sequência monótona, não decrescente e também limitada. É uma hipótese aqui que você tem. Escrevamos xão igual a x1 até xn. Quer dizer, ele montou um conjunto que os elementos desse conjunto são os termos da sequência xn, que é monótona, não decrescente e limitada. Quando ele diz limitada, lembra o que significa limitada? É as duas limitações, inferior e superior. Né? Se ela é não decrescente, ela é limitada inferiormente pelo primeiro termo, x1. Como ele falou limitada, então ela também é limitada superiormente. Então ele construiu aqui um conjunto que é obrigatoriamente um conjunto limitado, porque os termos da sequência estão limitados. E o que a gente viu num conjunto limitado inferiormente por x1 e superiormente por alguém, tá certo? Mas é limitado. Então, o que a gente tinha visto no capítulo 2? Que todo conjunto de números reais, que é o caso aí do xão, que é limitado superiormente, possui um sup, possui um supremo. O que é o supremo? É a menor das cotas superiores. Se ele é limitado superiormente, ele tem cota ou cotas superiores. A menor delas é o sup, tá certo? Então ele escreve assim, escrevamos xão, x1, x2 até xn. E seja azinho o supremo desse x, que certamente existe. Não sabemos se o azinho, que essa é sempre a dúvida que tem, né? Se ele está dentro do conjunto ou está fora, mas ele tem lá um supremo, ele tem uma menor das cotas superiores. Afirmamos que A é igual ao limite da xn. Ele quer provar que a xn é convergente, né? Então tem que provar que ela tem um limite. Então o que ele está dizendo aqui para a gente, o supremo desse conjunto, que ele chamou de azinho, vai ser o limite dessa sequência. Vai ter que provar. Com efeito, dado epsilon maior que zero, dado um epsilon maior que zero, o número a menos epsilon não pode ser cota superior de x, porque aí é a definição de sup. O sup já é a menor das cotas superiores. Então, qualquer coisa menor que ele não pode mais ser cota superior. Então, para qualquer epsilon maior que zero, a menos epsilon não é cota superior de x. Logo, existe um número natural n0, tal que existe algum, se não é cota superior, não está todo mundo para baixo daquele cara. Então, tem que ter alguém para cima. Então, quer dizer, logo existe um N0 percentuais naturais, tal que xn0
está para cima do A menos epsilon. A xn0 maior que A menos epsilon. Mas, ao mesmo tempo, menor ou igual que A, porque A é o sup do conjunto. E xn0 pertence ao conjunto. Tá? Assim, n maior que n0 implica, como a sequência é monótona não decrescente, ela só estabiliza ou cresce. Se você pegar um n maior que n0, o xn vai estar maior ou igual que o xn0, porque o n está para frente do n0, a sequência é monótona não decrescente. Tá certo? Então ficou A menos epsilon menor que xn0, que é menor ou igual que xn, que certamente é menor, esse xn aqui, como ele pertence também ao conjunto, ele é menor ou igual que A, tá certo? Mas, menor ou igual que A, mas com certeza é menor sem igual do que A mais epsilon. Então você acabou de provar que para n maior que n0, a xn vai estar entre A menos epsilon e A mais epsilon, mas isso é exatamente a definição de limite, sim. Por isso que ele conclui dizendo que limite de xn é igual a A, tá certo? E ainda termina aqui observando que se a gente fez todo o raciocínio para não decrescente, se a gente tivesse feito o raciocínio para não crescente, seria a mesma demonstração, só que você ia montar o mesmo conjunto x, e primeiro você ia imaginar limitada também, né, que nem a gente imaginou, que é não decrescente limitada, aí no caso seria não crescente limitada, montaria o mesmo conjunto x, e o limite xn, no caso, em vez de ser o sup, ele seria o inf do conjunto, e o raciocínio aqui com epsilon seria o mesmo, né? Muito bonito esse teorema. Toda sequência monótona limitada, pouco importa se monótona não crescente ou monótona não decrescente, toda sequência monótona limitada é convergente, tem um limite. Opa, susto. Alguém ligou o microfone aqui, eu tomei um susto. Fui eu, professor. Eu não entendi por que a xn vai ser menor que A mais um epsilon. Pelo seguinte, Luísa, excelente pergunta. Deixa eu mostrar aqui para você. Xn é menor que um A mais epsilon porque a xn é sempre menor ou igual que A. Por quê? Porque A é o supremo. A é o supremo de x. Quem que é o x? Todos os valores de xn. Então, xn está sempre menor. Imagina que eu falo para você assim, ó, xn é sempre menor ou igual do que 5. Com certeza, xn é menor, sem o igual, do que 5 mais alguma coisa. Né? Xn é menor ou igual do que 1. Então, se eu pegar 1 e somar um epsilon, opa, já dá para dizer que a xn é menor, estritamente menor, sem igual, do que 1 mais epsilon. Não sei se você concorda com o que eu falei. Opa, Lucas Magno chegou aqui. Beleza. Eu não sei se a Luísa está me ouvindo. Pode falar. Acho que ela digitou alguma coisa no chat. Deixa eu ver aqui. Não, não digitou. Será que a Luísa caiu? Será que ela ouviu minha resposta? Não, tô aqui, eu ouvi. Eu tô tentando me convencer. Ah, não, tá. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Ó, Oi, fala, Emanuele. Isso, eu tenho uma dúvida. Porque ele fala ali, assim, n é maior que n0, e por que ele concluiu que xn0 é menor ou igual que xn? Por que ele tem que ser menor ou igual? Não tem que ser só menor? Por que ele concluiu por que xn0 é menor ou igual? Porque a sequência... Você está me perguntando o seguinte, Emanuele. N maior do que n0. xn0 menor ou igual do que xn, certo? Por quê? Porque a sequência é monótona. Aqui ele colocou monótona não decrescente. O que diz o monótona não decrescente? É aquela parte do xerox que está cortada ali, ó. Deixa eu voltar lá. Calma aí, deixa eu ver se está aqui embaixo. Aqui, ó. Monótona não decrescente, aqui cortou. Acho que está aqui, ó. Monótona não decrescente, aqui, ó. Aqui, ó. Monótona não decrescente. É o primeiro caso. Qual que é o primeiro caso aqui, ó? Xn menor ou igual que xn mais 1. Então, se o n está para... No n mais 1, ele está para frente do n, certo? Se toda vez que você tiver aqui um subíndice, no caso aqui foi xn mais 1, mas ali vamos voltar ali no teorema para ver o que ele falou. Ele falou n maior que n0. Aqui, o n0 está no papel daquele n, e o n está no papel do n mais 1. Está fazendo o papel do que seria o n mais 1 ali. Quer dizer, eu tenho um cara para frente do outro. Então, o que está na frente, que é o xn, vai ser maior ou igual o que está para trás, que é o xn0, no caso. Ele está aplicando exatamente essa desigualdadezinha aqui que eu estou mostrando para vocês na tela. A minha mãozinha aqui, da mãozinha do mouse está em volta. Ó. Xn menor igual que xn mais 1. Tá?
Ou seja, respondendo sua pergunta, ele concluiu que n maior que n0 implica que o xn0 é menor ou igual que o xn, porque ele está partindo da hipótese de que a sequência xn é uma sequência monótona não decrescente. Tá certo? Não sei se você aceitou a minha explicação aí, deixa eu ver aqui o que você vai falar. Opa, alguém colocou alguma mensagem aqui. Ah, sim, a Emanuele. Ah, sim, agora fez muito sentido. Obrigado e desculpa a pergunta boba. Não foi boba, foi uma pergunta digna. Essa pergunta foi em cima do lance, não tem problema nenhum. Pergunta boba é se você viesse aqui perguntar, ligasse o microfone e falasse assim, professor, que horas são? Aí seria uma pergunta boba. Mas você está me perguntando ali a questão de por que o n maior que n0 implicou numa desigualdade. Então está perfeita a pergunta. Agora vamos voltar para a Luísa aqui. Luísa, você tinha me perguntado a questão aqui do A menos epsilon, né? Tá aqui, ó. Deixa eu falar para você. O xn0, ele é um valor que está menor ou igual que A, certo? Deixa eu ver se eu entendi que você perguntou. Ah, tá. Então, existe n0, tal que xn0 é maior que A menos epsilon, né? Porque esse A menos epsilon já não é mais o sup, ele é menor que o sup. Então, tem alguém para frente dele. E menor ou igual que o A, porque o A continua sendo o sup. Até aqui tudo bem. Aí, n maior que n0, aí entra a pergunta da Emanuele, né? Vai fazer com que o xn fique maior ou igual que o xn0, que continua sendo maior que A menos epsilon, que só copiou dessa parte aqui. Então, A menos 0 menor que xn0, que é menor ou igual que xn, porque sequência monótona não decrescente, que é menor que A mais epsilon. Eu acho que a pergunta da Luísa foi focando nesse último menor aqui, menor que A mais epsilon. Então, como é que eu posso justificar isso para você? O xn, ele é um elemento do conjunto x. Então, ele está submetido a essa regra aqui de que o A é o supremo de x. O A ser o supremo significa que todo mundo está menor ou igual que A. Tá certo? O supremo não é necessariamente maior, ele pode ser igual também. Então, os elementos do conjunto são menores ou iguais que aquele supremo. Agora, se eu pego o supremo, que é A, e eu somo alguma coisa nele, por menor que seja, mesmo que seja 0,000000001, eu somei alguma coisa nesse supremo, aí todo mundo xn já tem que ficar menor que esse A mais epsilon aqui. Porque todo mundo é menor ou igual que o A. Então, se todo mundo está do A para baixo. Então, se eu subir alguma coisinha no A, todo mundo está estritamente menor que essa alguma coisinha que eu subi.